Tá bem? Bom dia a todos e todas. A gente agradece a oportunidade já em nome da Universidade Federal de Santa Maria e do Laboratório de Mobilidade e Logística, o LAMOT, onde eu e o professor Alejandro coordenamos esse laboratório, e o foco do nosso trabalho é estudos, sobre transporte, sobre logística. Então é exatamente isso que a gente veio falar com vocês hoje. Então a gente fica muito feliz também de contribuir com esse momento, com o nosso olhar também de preocupação com esse cenário que o nosso estado vive. Então a gente veio trazer um pouco do que a gente faz na pesquisa, um pouco do que a gente faz na extensão, para demonstrar para vocês a nossa preocupação também com essa reconstrução do Rio Grande do Sul, sobre dois olhares específicos, que é o sistema de transporte, bastante afetado, e também a operação logística do ponto de vista da integração. Então, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. A nossa intenção também é fazer uma fala compartilhada e não só uma palestra, que vocês só ouçam. Então, a gente vai pedir também um pouco da participação de vocês, e para ficar um pouco mais interativa essa nossa manhã aqui, com tanta informação e tanta coisa para ser falada e ouvida também, que eu acho que é a função desse evento. Então vamos lá. A gente já começa perguntando para vocês quais foram os principais impactos, ou setores afetados pela nossa enchente. Alguns a gente já entende como óbvio, a gente reconhece como diretamente afetados. Qual a gente poderia destacar que foi o principal dentro de todos os setores? Professor Leandro? Qual poderia ser o principal afetado, Bom dia a todos. Compartilho também a alegria de estar aqui junto com a professora Vanessa nesse momento de conversa e de troca de informações, do lado da Universidade Federal de Santa Maria do LAMOT. E na verdade sim, professora Vanessa, acho que um dos principais que a gente viu muito afetado, em particular, foram as moradias, Eu acho que é o primeiro impacto que a gente pode pensar desse tempo que a gente está vivendo, das pessoas, Infelizmente, aquelas pessoas que faleceram, que perderam tudo, Então tivemos um grande impacto, em particular, nas moradias, Eu acho que é o primeiro que pode ser nosso foco. Mas eu acho que a gente pode lembrar, não faz tanto tempo que tudo aconteceu, de fato continua chovendo, a gente ficou sem água, a gente ficou sem luz, a gente ficou sem internet, a gente ia lá nos postos de gasolina e parecia que ia faltar a gasolina, a gente foi nos mercados, tinha falta de produtos nas prateleiras, e tudo isso, professora Vanessa, sobretudo porque também teve um grande efeito nas comunicações. Então aí isso liga diretamente com a questão do transporte. O transporte e a logística foi muito impactado precisamente por todo o desastre, esse impacto da emergência climática que a gente estava vivenciando. Certo, professor Alejandro então fez esse link, e quando a gente fala comunicações, a gente também já pode perguntar, professor, para o pessoal que está nos acompanhando, o que mais que a gente teve associado a essa enchente, que é preocupante, é a situação de continuidade, Então, especialmente a gente pensar em como prosseguir e como que a gente enxerga alguns aspectos do ponto de vista dessa continuação, professor Leandro? Exato, E aí entra o conceito que já foi falado antes, muito bem, pela professora Ana, por Alexandre, o conceito de resiliência, Eles explicaram muito bem, Então a gente só pode complementar um pouquinho, Então aqui a gente trouxe uma imagem que um pouco tenta representar esse conceito de resiliência de um modo mais técnico, Aqui vocês todos podem ver uma representação, uns eixos cartesianos que a gente usa muito na engenharia, em que no eixo vertical a gente veria o desempenho de um sistema, Esse desempenho pode ser medido de muitas diferentes maneiras, E a gente vai poder apresentar para vocês um pouco quais foram esses aspectos de desempenho que foram impactados.
E no eixo horizontal, a gente se encontra o tempo, que é o que a professora Vanessa estava comentando agora, né? Não é só como foi de grande o impacto, né, que podem ver nessa degradação do estado, ou seja, como quando aconteceu o evento, temos aí essa representação com esse pequeno raio vermelho, né, o desempenho do sistema cai radicalmente e fica um tempo degradado. E depois começa a reconstrução, a restauração, né? Então, a resiliência ela vai levar em conta tanto quanto cai esse desempenho daquilo que está sendo avaliado, como também quanto tempo ele fica degradado e quanto tempo demora em ser reconstruído, né? Então, no fim das contas, a gente vê aí uma figura geométrica, um trapezoide, que poderíamos medir uma área, por assim falar. Quanto maior for essa área, a gente entende que esse sistema é menos resiliente. Ele está menos preparado para fazer frente a esse evento extremo que estaria sendo avaliado, né? E, portanto, nós queremos trazer um pouquinho, mostrar como foi a resposta resiliente do sistema de transportes e logística no nosso estado devido às enchentes, e não só vamos querer ficar no que aconteceu, como também ter um olhar para frente de quais podem ser as ações que podem ser levadas para aumentar essa resiliência. Então, focando já na questão de transporte e logística, como foi comentado, né, a gente poderia se perguntar: a crise climática afetou a nossa forma de se deslocar, né? Eu acredito que muitos de vocês poderiam pensar agora, com certeza, né? Até eu gostaria de perguntar: alguém de aqui que está nos assistindo é de fora de Santa Maria agora? Com certeza, se alguém fosse de fora de Santa Maria, ele teria demorado muito mais em chegar, né? A gente sabe como estão essas estradas ao redor, né? Como estão outros modos de transporte, né? Mas, meio assim mesmo dentro de Santa Maria, também teve grandes impactos na questão do transporte, né? E isso a gente pode ver tanto nessa queda de desempenho que estávamos comentando antes, como em quanto tempo isso demorou. Então, essas imagens acho que já são muito conhecidas por todos, né? Que podem ser um detalhe de quais foram esses impactos bem representados, né? Pontes que caíram, deslizamentos de terra que cortaram, interditaram rodovias, e aeroporto fechado, né? Que, portanto, impacta muito grande no deslocamento de todas as pessoas para chegar aqui no estado, e em particular aqui na região central, em Santa Maria. E essa imagem também fica muito representativa, acho que também foi muito circulada na mídia, né? Que mostra quais foram os bloqueios que aconteceram nas estradas nessa semana, nesses dias imediatamente depois, no episódio de grandes chuvas, no final de abril, início de maio, né? Como vocês podem imaginar, todos esses pontos vermelhos são interdições totais e os pontos amarelos são interdições parciais, né? Poderia ser um mapa muito claro de onde que chegou a inundação e as enchentes, né? Mas isso chama muito a atenção de como nosso sistema de transportes, em particular, não estava preparado para um evento dessas condições. Como a queda de desempenho foi muito grande, porque foi em muitos lugares com um grande impacto e de forma simultânea, tá? E isso vai impactar também em como vai ser essa recuperação. Então, começando no dia 1º de maio, né, a gente já acordou nesse feriado, vendo como não parava de chover e acontecia, né? E a gente já se encontrava, por exemplo, que Santa Maria quase que ficou isolada, porque só tinha 2 rodovias para chegar nela, né? Então, isso já nos fala um aspecto da queda desse desempenho. O desempenho do sistema de transportes são as opções que a gente tem de chegar de um ponto a outro, para garantir esse direito constitucional que temos de ir e vir. Então, isso já foi o primeiro impacto. O desempenho do ponto de vista de alternativas caiu. Ficaram só 2, e 2 já nas melhores condições, né? E ainda, devido a essas poucas alternativas, o tempo que demoraria uma viagem daqui até Porto Alegre, por exemplo, que poderia demorar 4 horas, 4 horas e meia, agora estaria levando mais do dobro do tempo.
Portanto, aí temos só o segundo aspecto na queda de desempenho. O tempo de viagem, que é um aspecto de qualidade do transporte, aumentou muito. Portanto, a qualidade piorou bastante. O tempo continuou passando, né? Avançamos, 4 de maio, aí vemos também como Porto Alegre, já a enchente chegou lá, né? Eu acho que todos temos visto pelos noticiários, né? Já ficou também Porto Alegre praticamente interditada, porque todas as rodovias, acessos da cidade ficaram interditados, né? E esse mapa anterior já se espalhou pelo estado e vemos mais de 100 rodovias que têm trechos com bloqueio total no Rio Grande do Sul, né? Então aí vemos de novo essa queda de desempenho, já não só num aspecto, em um ponto específico, que foi onde começaram as chuvas aqui na região central, como depois já foi se espalhando por todos os vales até chegar na área metropolitana ao Guaíba. Avançamos um pouco mais, aí vocês podem imaginar como nesse tempo que estava no eixo horizontal daquela figura anterior, vemos como o estado degradado se prolonga e ainda vamos caindo um pouco mais, né? E aqui podemos ver também desde outro ponto de vista, de outro modo de transporte, não utilizado tanto aqui para passageiros, mas também para cargas. A professora Vanessa vai poder comentar muito melhor depois por o impacto na logística, como são as ferrovias. A Rumo, concessionária, né? Na metade do mês, praticamente, já vê como estava praticamente bloqueado toda a malha ferroviária do estado, né? E, portanto, vemos em que não era possível fazer a operação ferroviária, escassa, infelizmente, no nosso estado, mas o que tem não dava para fazer porque também esse impacto foi muito grande. Continuamos, na metade do mês, e as estradas continuam bloqueadas. Aí vemos como o impacto não dava, o estado não consegue se recuperar, né? Dessa resiliência que falávamos antes. No meados do mês, já passaram mais de 2 semanas, ainda ficam 88 trechos de rodovias interditados, etc. E passou um mês, né? Eu poderia ir fazendo isso praticamente todos os dias do mês, né? Mas foi a tônica, né? Foi o que foi acontecendo, né? Passou um mês e aí já teve um evento em Porto Alegre que o DAER apresentou em linhas gerais qual era a situação do estado um mês depois das enchentes, né? E aqui a gente pode ver aspectos muito importantes nessa medição da queda de desempenho. 60% da população do Rio Grande do Sul foi afetada. É outro ponto que pode ser avaliado, essa queda de desempenho. População impactada. Então a gente já viu o tempo de demora, opções de rotas, pessoas impactadas, e ainda vemos como muitos pontos estão bloqueados ainda um mês depois, né? E aqui vemos o mapa em que toda a rede foi impactada. Um mês após, foi o único em que Porto Alegre já conseguiu abrir as rotas para entrar pela cidade. Praticamente Porto Alegre ficou um mês, a capital do estado, com um isolamento muito grande. A gente viu aqueles corredores humanitários, né? Eu acho que todos devem ter acompanhado, né? Então, um mês para se recompor em um dos aspectos, que era a questão de possibilidades de acesso. Continuando, e temos a questão do aeroporto, né? Que não comentei antes, mas da mesma maneira, no dia 3 de maio, o aeroporto já ficou alagado, o aeroporto fechou, e não temos data certa de quando será reaberto. Agora se fala final de dezembro, porque o impacto tão grande que teve em toda a infraestrutura do aeroporto foi muito grande, né? Então também mais um modo de transporte que foi grandemente impactado. Chegamos no dia 9 de junho, né? Já pelo menos não estava chovendo naquela época, naquele momento, né? E foi o momento em que já abriu a 287, a principal rodovia que liga a região central Santa Maria com a área metropolitana, né? Então, nesse caso já foi liberada, mas não foi liberada no mesmo estado que estava antes do evento. Acho que muitos de vocês já devem ter visto, devem ter ido. A demora é muito maior, temos pontos em que estão provisórios, temos um sistema de para e siga em muitos lugares. A segurança viária não é a mesma do que seria com uma rodovia em boas condições. Então, o sistema abriu, porém o desempenho ainda está lá embaixo. Tá?
como estava comentando, né? Paradas, desvios, alternativos de rotas, né? O tempo médio de partir para cá, para Porto Alegre, demora muito e vai ficar muito tempo nesse estado, né? Não tem uma perspectiva em curto prazo de que esses pontos complicados vão melhorar, né? E portanto o tempo que vamos demorar ainda. E o transporte ferroviário continuava, e de fato continua bloqueado, né? Isso ainda não conseguiu se recuperar porque foram muitos pontos com graves impactos na infraestrutura. E então isso já nos leva à questão logística, né? Como que afetou, portanto, professora Vanessa, a questão logística, olhando todo o panorama que aconteceu na rede de transportes? Perfeito, professora Leandro. Eu acho que antes de falarmos exatamente do impacto direto da logística também, eu queria saber se vocês sabem o conceito de logística e o que difere logística de transporte. A logística está muito na moda também, agora a gente ouve, por questões logísticas, a logística do setor tal, enfim, mas existe uma diferença, e eu acho que é importante também compartilhar com vocês nesse momento, o que exatamente é o conceito de logística. É o único slide que tem um conceito escrito aqui, mas eu acho importante para a gente saber, né, do que se trata. Então esse é o conceito mais formal de logística. Então o que é logística? É que eu leve, né, ou que eu consiga levar o produto que o cliente quer. Então é aquilo que você escolhe, muitas vezes sentado na nossa poltrona em casa, lá com as milhões de opções que o e-commerce nos dá, né, que é uma versão hoje real do cenário que a gente tem, o comércio eletrônico, né, uma parte virtual da operação acontecendo. E a gente só quer que o nosso produto caia na nossa porta, né? Não temos os drones ainda entregando as nossas compras, mas senão vai ser realmente caia dentro da nossa casa, um espaço lá que eu pegue a minha compra e utilize. Mas a operação da logística é tudo que passa por trás desse processo. Então é fazer com que o produto chegue no lugar certo, nas condições certas, no tempo certo, e a um custo competitivo. Por que eu trago essas palavras grifadas do conceito? Porque basicamente a gente não conseguia fazer isso antes de todo esse cenário que a gente tem hoje. A gente já tinha problemas graves de operar o sistema logístico com o cenário anterior à enchente. Então vocês imaginem olhar para essas palavrinhas grifadas e fazer isso hoje com o Estado na condição que a gente tem de operação. É impossível, principalmente no último. O custo competitivo está bem longe de uma empresa conseguir operar dentro de uma realidade que fosse atrativa para ela, né? Ela vai deixar de atender o cliente? O que vocês acham? Em alguns momentos eu vou pagar, porque eu tenho um contrato, que eu garanti que eu ia entregar esse produto para o meu cliente, porque eu sou parte de um processo produtivo, porque eu sou fornecedor de uma multinacional, enfim, está bem difícil. E a gente trouxe a mesma representação do transporte para a logística. Mas aqui a minha fala especialmente é entender que eu preciso do sistema de transporte para que a logística seja aplicada. Para que esse conceito funcione, eu preciso de uma infraestrutura de transporte. E aí a gente traz um pouco dessa combinação para vocês do quanto é grave essa situação. Ela vai muito mais além da infraestrutura física que a gente passa, que uma rodovia caiu, né, que uma ponte caiu, onde o aspecto vai naquele indicador que o professor falou, quantos foram impactados, a gente vai aumentar muito o impacto financeiro de onde a gente vai chegar, né? Então, levando em consideração também o conceito de logística, a gente traz o mesmo cenário de tempo que vem agravando e a chuva continua, muita coisa que poderia estar voltando a operar está segurando agora, porque eu tenho região de Cachoeira do Sul, por exemplo, as poucas pistas disponíveis estão novamente fechadas em função da chuva, então é uma rota alternativa que tinha para muita gente operar, a parte de fornecedores já está parada novamente, então a gente traz uma sequência aqui, né? Produtos indispensáveis já aumentaram de preço, alguns estão sendo subsidiados pelo governo na tentativa de auxiliar, mas não vai ser muito fácil conter tudo isso, de custos mesmos. As estradas bloqueadas realmente fizeram com que muitos produtos faltassem, né? Muito combustível faltou, regiões onde o caminhão não chegava,
Hoje a gente tem uma preferência, né, por movimentar tudo que a gente precisa por caminhão. Então, que impacto tem isso quando a gente tem uma decisão unilateral de sistema de transporte? Quando ela cair, provavelmente os impactos sejam ainda maiores, né, nessa escolha. Além das enchentes, as cidades gaúchas, então, apresentam desabastecimento. E, como eu disse, o foco do combustível é o mais evidente. Mas a gente teve muitas outras faltas, né, no supermercado, diretamente falando que é para alimentação. Deixa eu passar por cima. Outro grande problema para a gente, aeroporto, também, né, mas nesse conjunto dessa reportagem, acho que ela é bem pertinente, porque ele vem trazendo aeroporto, estradas e ferrovias vão impactar na minha malha. Então, de certa forma, vocês podem pensar, ok, então se a nossa preferência é a rodovia, vamos mudar e vamos investir nas outras. Porém, neste cenário específico, a gente teve perda de todas as outras também. A ferrovia também parou, o aeroporto também parou. Então, como é que eu resolvo o problema de levar mercadoria para o cliente? Como é que eu levo aquilo que é preciso para entregar para o meu fornecedor do próximo elo da cadeia de suprimentos? O pessoal falava da comida antes, né? É o link direto. Eu tenho que ter abastecimento. Como eu faço isso se eu não tenho sistema de transporte? Aqui mais alguns, né? Já no dia 10 de maio. E vem trazendo a continuação na mesma proporção do transporte. Eu tenho uma tragédia que vai aumentar o preço dos alimentos. Eu tenho ferrovia que já não opera, né, numa proporção ideal de movimentar commodities no estado. Tá complicado para vocês ouvirem, né? Pessoal que está assistindo, se vocês puderem baixar um pouquinho o volume, o pessoal que está prestando atenção não está conseguindo. Obrigada. Na mesma proporção que a gente fala da condição de operação do sistema específico, o ferroviário também tem uma visibilidade baixa, mas ele não operando nos prejudica também, porque grande parte do que era movimentado por caminhão que foi para a ferrovia também não vai chegar, né, nesse caso específico, ao Porto de Rio Grande, que é o nosso único porto também de operação para exportação. Após as chuvas, as empresas estimam, né, atrasos e cancelamentos nas entregas. Quem compra de forma online e tentou comprar de alguns sites da China, né, de fora do Brasil, perceberam que existia um comunicado dizendo: não estamos permitindo que ninguém do Rio Grande do Sul compre um produto. Eu não sei o quanto, particularmente, cada pessoa analisou esse cenário do ponto de vista que, ok, pode ser que nesse site específico era só supérfluo, eu não necessariamente preciso comprar agora, mas pode ser que isso possa ter acontecido em muitos outros, com uma necessidade muito mais direcionada e com tempo para ser recebido, né? Então, isso é grave também. 141 unidades de saúde também com problema. Já vamos para a área de saúde também com impacto. O que logística e transporte tem a ver com saúde? Tudo, né? Sem medicamento, sem suprimento para a área de saúde, o sistema de saúde vai falhar, né? Então a gente precisa dar também suporte para esse sistema, que também teve muito agravante, né? Ambulância para chegar, helicóptero fez a maior parte da operação na área de saúde, a um custo também bastante alto para o sistema acontecer, né? E aí mais dois aqui: logística travada gera falta de insumos, e também o impacto da logística no turismo, né? A gente sabe que a Santa Maria, e especialmente a Quarta Colônia, tem trabalhado muito fortemente para tornar-se uma região turística, né? Sem conseguir chegar aqui, qual é o esforço que a gente vai ter que fazer para as pessoas quererem vir conhecer a nossa região com todas essas falhas de acesso? Acho difícil algum turista, nem Gramado está conseguindo reverter a situação grave, né? Que as pessoas dizem: como que eu vou para lá se eu não tenho como chegar? Não tem aeroporto, não tem estrada. Então está sendo difícil também resolver esse problema, e ele passa pelo transporte, pela logística de movimentar-se, né? Infraestrutura e sistema de transporte. Para finalizar aqui já também, os consumidores começam a perceber a falta, e essa notícia aqui é bem pertinente. Vou por cá para ver se fica melhor de ler. Qual é o principal produto? Esse produto nunca falta, né?
produção contínua, empurrada há mais de 100 anos, produzindo Coca-Cola e colocando em qualquer lugar que vende. E aí a gente se depara, né, deve ter visto também, não trouxe a imagem, mas a imagem da planta da Coca-Cola na região de Porto Alegre, onde está tudo embaixo d'água, né, e é um produto já clássico, sofrendo também esse impacto direto. Fechamento do aeroporto, do ponto de vista das pessoas sim, do ponto de vista de cargas também. A gente também opera muita coisa do e-commerce via aéreo, né? Então, o sistema logístico, ele tem, eu acho que entre as duas áreas, ele tem um adendo, ou pelo menos ele tem um adicional à frente da infraestrutura, por tudo que a gente já passou com a pandemia, né? Então, a pandemia já fez com que o sistema logístico teve que ter melhorias, né? Mas a gente não esperava que logo depois a gente tivesse uma nova, e agora uma versão onde a gente não tem a expertise, né, da operação, ok? E aí, então, a tragédia também, novamente, prejudica, além do turismo, os trabalhadores também, as pessoas que estão vinculadas também para se movimentar em setores específicos. Isso, professor Alejandro. Ah, tem mais um. Enfim, os complementares, né? Esse também eu achei um título bastante forte para a gente ler com olhos de preocupação. Caos logístico faz mobilidade regional regredir aos tempos de colônia. Né? Então, uma condição ali bastante complicada da gente voltar a uma operação 2024 com condições antigas, né? Terminal de cargas do aeroporto, a agropecuária também tem prejuízo de milhões. Aqui a gente poderia entrar em cada aspecto discutindo detalhadamente só um assunto que gera uma discussão longa, né? Vamos passar que o nosso tempo está começando a apertar, professor Leandro. Eu acho que ficou bastante claro. A gente espera que com essas explanações da professora Vanessa, as anteriores, né, em que, voltando a essa figura que eu comentava antes, né, como a queda foi muito grande. A gente pode ver, portanto, que o desempenho da rede de transportes, da malha logística, todos os aspectos que foram comentados, tempo, segurança, confiabilidade, empregos, etc., tudo isso teve uma queda muito grande. E estamos muito tempo nesse estado degradado. Estamos muito tempo lá embaixo, tá? E, portanto, a gente pode ver que esse tempo foi prolongado. E esse tempo, até chegar nesse ponto aqui, não é prolongado, é indeterminado. A gente não sabe quando vamos voltar daqueles tempos da colônia, que parece que a gente regrediu, né? Portanto, voltamos aí. A resiliência do sistema é inadequada. E, portanto, é um tema que deve ser trabalhado para poder melhorar as perspectivas do Estado para o futuro. Mas ainda não tínhamos nos recuperado. No final de semana passada começou a chover de novo e, portanto, de novo começaram novas interdições, novos bloqueios, novos problemas. Portanto, aí a gente vê que não temos como nos recuperar se ainda esses extremos se costumam ser ainda mais frequentes, né? E aqui poderíamos ter um resumo, basicamente, de quais são esses indicadores de desempenho que levam a poder medir essa resiliência. A gente vê, em primeiro lugar, paralisação de atividades, né? Nós, por exemplo, na universidade ficamos sem aulas, né? Não parados, mas sem aulas, um tempo, empresas que fecharam, rodoviária que fechou, aeroporto que fechou, empresas que tiveram que paralisar. Os custos de reconstrução vão ser gigantescos, né? A segurança viária ficou comprometida, os tempos de viagem muito elevados, atrasos nas operações, como a professora Vanessa comentou, aumento dos custos logísticos. Então, esse é o panorama de indicadores atuais. E um possível investidor que quer vir estabelecer sua empresa aqui ou ampliar as suas operações, será que ele vai ter uma confiança adequada na rede de transportes e de logística para desenvolver sua atividade? Será que a gente está conseguindo atrair investidores para poder criar riqueza aqui no Estado, emprego, etc.? Realmente, com uma malha não resiliente, como a gente vê, não é possível. Assim como a perda do atrativo turístico que se comentava anteriormente. E isso em todos os modos de transporte. Em todos os modos de transporte que foram altamente impactados.
E aí a gente pode ver, portanto, continuando a nossa linha do tempo, em que parece que até o fim de 2025 a gente não iria se recuperar, essa é uma notícia do mês passado ainda, e custaria 1,2 bilhões de reais. Mas será que, portanto, no final de 2025 estaremos já em boas condições? Será que 2026 será um estado bom? Mas eu trago mais uma questão para todos vocês. Será que essa reconstrução vai ser nos mesmos moldes de como estava antes? Será, portanto, que um possível evento extremo novamente não vai levar a essa queda de desempenho e ficar de novo na situação atual? A gente tem que mudar esse paradigma. A gente não pode reconstruir o Estado como se nada tivesse acontecido. Portanto, esse momento de tragédia nos leva, do ponto de vista da academia também, da universidade, a pesquisar e poder colocar para os gestores as ferramentas que a ciência oferece para melhorar o desempenho, nesse caso, do sistema de transportes e logística. Não podemos fazer as mesmas coisas. A ponte que caiu não pode ser construída no mesmo lugar. Não pode ser a mesma ponte que caiu. A empresa que teve uma organização logística, ela não pode pensar que vai operar sempre igual, porque deve estar preparada para possíveis problemas, né? Então essa reconstrução precisa mudar os padrões, né? E, portanto, esse planejamento frente a eventos extremos é necessário. A gente sabe que é um momento emergencial de reconstruir o mais imediato, permitir um acesso provisório, rápido, voltar às atividades, mas isso não podemos esquecer que é o momento de planejar. Temos que pensar o que aconteceu para melhorar para o futuro, para que não volte a acontecer, porque de fato voltará a acontecer. Mas a queda de desempenho não deve ser igual ao que agora, porque então a gente não terá aprendido nada dessa tragédia tão grande, né? Então, essa vulnerabilidade, aí trago mais um conceito relacionado na rede, não deve ser a mesma. Devemos melhorar esses aspectos na rede de transportes e na rede logística, né? Até porque, de fato, né, professora Vanessa, esses eventos emergenciais parece que não são tão escassos. Aqui a gente tem bastante material aqui, 2 professores falando, né? Tem 5 minutos só para a gente terminar, então a gente vai passar algumas coisas aqui. Se alguém depois tiver interesse, a gente pode disponibilizar o material, porque a gente trouxe bem uma característica acadêmica para justificar para vocês aonde a gente queria chegar, tá? Então aqui tem algumas fontes. Essas fontes são, algumas pessoas falaram, mas a gente não sabia disso, a gente não teria como saber. Teria, tá? Que é um dado, ela é fonte internacional sobre desastres naturais. Ele tem uma linha histórica, novamente, como a gente se propôs a mostrar para vocês, de 1959, começa a ter a preocupação sobre isso, gente. São mais de 60 anos. Em 2009 é onde eu trago o último dado deste material, então é perceptível, visível, e um dado de 2023 mostra, então, atualizado esses dados, e o Brasil aparece ali bem de forma significativa, com mais de 16 ocorrências. Então ele não passa despercebido, ele não foi nunca citado para a gente não ter essa preparação. Então, academicamente, sim, a gente já reconhece esse cenário, a gente já tem olhos de preocupação sobre isso há mais tempo, tá? E a gente estuda isso também, transporte e logística, há mais tempo, né? Então a gente tem algumas indicações de soluções, e claro, as coisas acontecem em tempos diferentes dentro de uma academia, dentro da realidade, né, do poder, dessas condições de aplicar, né? Então a gente reconhece isso. Então, reconhecido aqui, a gente demonstra novamente a nossa figura que fala sobre a resiliência de uma forma visual, né? Não só no conceito, mas visual. O que a gente busca com isso, ou com possíveis ações. Essa redução aqui, ó, de ocorrência, eles vão acontecer, eles vão continuar acontecendo, e a probabilidade é que eles aumentem em quantidade. Então, que em vez de a gente trabalhar com esse cenário aqui, que é bastante doloroso do ponto de vista de tempo, que a gente tente aplicar soluções para que isso aqui seja reduzido, tá? Que a gente consiga trabalhar o acontecimento, recuperação e voltar a uma atividade de uma forma mais eficiente, mais rápida, né? Isso só vai ser possível se a gente tiver alguns planos, né? E especialmente reconhecer quais são esses riscos.
E a gente, dentro da infraestrutura de transporte e de logística, a gente tem reconhecido quais são esses riscos, né, professor Alejandro? Acho que vamos ter que... Exatamente, né? Agora então a gente pode atender a quais são esses riscos para poder procurar as ações que vêm pela frente, né? Aqui vem outro recorte de imprensa em que dá para ver que o colapso precisamente chama a atenção de que deve ser feita essa revisão dos riscos, devem ser identificados, mapeados e avaliados. Na palestra anterior também foi comentado, do ponto de vista de segurança alimentar, o conceito é similar para aumentar a resiliência, né? Então, quais seriam esses principais riscos que devem ser avaliados? Em primeiro lugar, do ponto de vista logístico. Os logísticos, eles são os internos da empresa e os externos. Os internos é aquele que tradicionalmente a empresa executa por obrigação, ela tem que se manter ativa, né? Então, estou falando do meu processo interno, da minha tecnologia, de colocar o e-commerce funcionar, de fazer com que o sistema que me cabe seja executado. Mas eu preciso do ambiente externo, né? Então, aqui eu estou falando do fornecedor, e aí entra a cadeia de suprimentos muito claramente, e estou falando do cliente, onde é que está meu cliente, como que ele está, o que ele quer adicionar, né? Depois dos logísticos, a gente tem os de transporte, mais voltado então a aspectos de infraestrutura. Então, além desse diagnóstico interno das empresas, de como funciona a logística, né, a gente tem que olhar para a nossa infraestrutura. Quais seriam os principais riscos que a gente pode ver devido a esse episódio extremo? Outros poderiam dar outros riscos, do ponto de vista das enchentes. Em primeiro lugar, o risco geotécnico, né? Deslizamentos, ruptura de taludes devido às chuvas, portanto esses pontos devem ser monitorados na rede de transportes para saber onde isso pode acontecer. Do ponto de vista do risco hidrológico, que talvez seria o primeiro que a gente vivenciou, alagamentos e inundações, né? Rodovias que ficaram submersas, né? Ou com um desempenho muito baixo. E também do ponto de vista de risco estrutural, que seria o terceiro ponto de vista da infraestrutura. Pontes que caíram, né? Cabeceiras que foram erodidas, né? Portanto, isso já leva a interdições completas. Ou degradação nos próprios taludes, como podemos ver aqui numa ferrovia, ou numa rodovia, né? Esses pavimentos ficam danificados. Daí vem que esse desempenho fica piorado depois desses eventos extremos, né? Então, dessa maneira, já sabemos dentro da academia onde que temos que olhar, e agora teríamos que mapear tudo isso. Mas, além desses riscos específicos, existem os riscos que sempre todo sistema tem, que são os riscos que a gente chama inerentes da rede. Em primeiro lugar, temos riscos devido à topologia da rede. A gente traz essa imagem para identificar que, se por exemplo a gente está nesse caso e eu quero ir de um ponto a outro, se aqui cair uma ponte, já não consigo chegar de um lado a outro. Se aqui caiu essa ponte e eu quero ir desse ponto a esse, tudo bem que eu não consigo ir por aqui, mas consigo dar a volta. E outras redes que vão ter um risco topológico diferente. A gente poderia chegar no caso D, que seria o mais resiliente, porque no momento que cair um link que une dois nós, tenho muitas outras opções. Mas, portanto, dessa maneira já a rede tem riscos inerentes que podem ser avaliados do ponto de vista da sua robustez e redundância. E isso unido a um cenário em que os recursos não são ilimitados, nunca são. E, portanto, a gente tem que fazer uma colocação eficiente. A gente vivenciou uma ausência de protocolos de atuação nesses casos, né? E uma falta de informação, tanto para os gestores como para a própria população. Poderia ir para um lado ou para outro por essa rodovia? Será que eu consigo ir? Não consigo ir? Tá? Junto com tudo isso, nos deixa um diagnóstico de uma rede vulnerável, né? Esse diagnóstico nos leva, portanto, a propor diferentes atuações devido a esses riscos. Aqui, para complementar também com dados, né, para ver de onde que a gente traz essas afirmações para vocês, esse é o PELT, onde foi feito o Plano Estadual de Logística e Transporte, ele é de 2017, 18 essa apresentação, está disponível no aberto, e aqui mostra a evidência da nossa preocupação do Estado com a nossa direcionados, né, para o sistema rodoviário, né? Se olharmos os dois gráficos PITS aqui, a condição do Brasil ela é muito mais favorável à multimodalidade do que o estado do Rio Grande do Sul. Então ele tem uma preferência, ali, quase 90% da nossa malha de transporte é operado por sistema rodoviário.
né? Então, traz um grande paradoxo, né? O Rio Grande do Sul precisa muito mais das rodovias do que o próprio Brasil. Então, o que fazer com essa informação? Né? Pode passar, professor. Esse é um mapa que a gente fez do estado, a partir dos alunos de uma disciplina específica do curso, e traz essa representação das nossas malhas rodoviárias, ferroviárias, aéreas, né? Então estão todas, e as hidrovias. As hidrovias é uma discussão também que tem que ser trazida para grandes palcos, para grandes pontos de comunicação, porque ele é um sistema de transporte que poderia ser muito bem utilizado, tá? Quem sabe se a gente já tivesse uma operação de uma rodovia, a gente tivesse suprimento por rodovias, que tivesse acessado algumas regiões onde a gente não teve um rio tão devastado, né? Como é o caso do Jacuí aqui perto, mas que a gente pudesse operar esse sistema também como alternativa, né? Que dá para ver, olhem para essa figura como aquela que anterior o professor Alejandro mostrou, onde a gente tinha os problemas, onde eu tirar um link, se eu tirar um link aqui, e a nossa evidência é aquela primeira slide da polícia, mostrava isso aqui tudo bloqueado, né? E olha o que a gente tem aqui, basicamente grande parte das conexões do Rio Grande do Sul passam por aqui. E aqui também que a gente tem uma movimentação de cargas muito grande, né? Eu tenho grandes regiões produtoras aqui, eu tenho uma região um pouco para cima que é Cruz Alta, que passa por aqui para levar a mercadoria para o porto. Então eu concentro grande parte da minha operação ao centro do estado e onde a gente está, né? Complemento dizendo que o custo que eu falava lá no slide do conceito de logística, dizia, né, que a gente tem que fazer tudo aquilo entregando a um custo competitivo. A operação de transporte e logística, especialmente transporte, armazenagem e estoques, que são obviamente, responsabilidade da logística, levam em torno de 14% do PIB brasileiro, tá? E a minha operação de transporte é que mais agrega custo. É custo direto, gente. É custo. Não muda em nada o meu produto. Eu tenho que movimentar e vai ter que ser diretamente repassado para a operação. Se eu tiver que fazer um desvio de 300 quilômetros, onde é que vai ser agregado esse custo? No produto? Né? Mais um dado é importante. E aqui, de novo, uma figura para representar a nossa preocupação com a interrupção da cadeia de suprimentos. Qualquer elo desses que tiver um corte vai gerar uma proporção muito maior nos outros participantes. Então, eu tenho aqui do começo, né, onde eu tenho um fornecedor da matéria-prima, vou fazendo a movimentação, vou transportando, estou colocando lá na operação aérea ou navio, no caso, né, importação, distribuição, e o consumidor está lá no final. Então, qualquer recorte, perda que eu tenho num sistema de transporte aqui, eu vou causar uma proporção muito maior. Não é simplesmente não entregar para o próximo elo, é não entregar para várias partes de um processo, quem sabe, produtivo, né? Isso, professor Alejandro. E aí, então, quais seriam as nossas propostas de ações dentro do nosso tempo limitado, de novo, de fala? Em primeiro lugar, a primeira ação que nós oferecemos do ponto de vista acadêmico, lá no Laboratório de Mobilidade e Logística, a gente trabalha isso com nossos alunos em diferentes projetos de ensino, pesquisa e extensão. Em primeiro lugar, mapear esses riscos. A gente tem que quantificar esses riscos e identificar tanto os riscos topológicos, aqui teremos uma simplificação de uma rede de transportes, em que a gente sabe pelas cores qual link é mais importante. Portanto, seria mais crítico perder esse líquido que esse aqui. Não só por as características da rodovia, por exemplo, como a professora Vanessa seria o primordial, como também pela importância dos nós, porque temos questões estratégicas de que temos em cada ponto que está sendo ligado de cidades, etc. Né? E ainda aqueles outros riscos que a gente comentava, geotécnicos, hidrológicos e estruturais. Então, a gente precisa primeiro identificar os riscos, na sequência avaliar eles, mas eles não têm a mesma importância, eles não têm a mesma implicação em todos os pontos. Portanto, eles devem ser ponderados e finalmente agregados para poder ter um resultado final de qual é a criticidade da rede. Então, esses riscos que a gente identificou antes já nos dá ações. Então, frente à vulnerabilidade da infraestrutura, temos definição de atuações para melhora das rotas,
para que eles sejam redundantes, que tenhamos várias opções e sejam mais robustas frente a serviço. Frente à escassez de recursos, adaptar, fazer uma alocação eficiente de recursos para que tenha um efeito mais direto e mais rápido para a recuperação. Frente à ausência de protocolo de atuação, um planejamento, como falávamos antes, importante fazer esse planejamento para facilitar uma rapidez na tomada de decisões e frente a essa falta de informação dos gestores usuários, fazer melhoras nos fluxos de informação. Então a gente oferece uma forma de poder representar uma rede de onde que ela é mais importante, onde que é mais crítica, mais vulnerável para poder tomar decisões e atuar de forma mais eficiente, né? E do ponto de vista da logística? Do ponto de vista da logística, ter uma visibilidade dessa cadeia de suprimentos. Hoje eu acho que o grande problema para a operação logística é o compartilhamento de informações, tá? Então as empresas, quem estiver nos ouvindo, né, online, e o pessoal que está nos assistindo, muito cabe também a quem planeja essa operação. Então, compartilhar dados nos permite antecipar problemas, né? Então, o ponto de vista que, por que eu vou repassar a informação para o meu fornecedor? Gente, porque o fornecedor vai trazer produto para você. Se você não passar por informações de que a previsão é aumento de vendas, previsão é cair vendas, ele não tem como planejar, ele não tem como antever. Tá, mas você está falando do desafio logístico, sim, estou falando que ou a gente se junta e forma uma cadeia logística que seja de fato efetiva, que entregue todo aquele conceito de logística no seu planejamento, ou a gente vai falhar e vai ter problemas de efeito chicote ali, de bloqueios dentro da entrega e atender o cliente. Uma análise preditiva, do mesmo ponto de vista da infraestrutura, antecipar reconhecer esses riscos e entender qual deles é o mais grave, qual é o menos grave para o teu cenário, porque a logística também tem uma variação muito grande de operação, ela não pode ser copiada, eu não posso olhar para a operação do meu colega e dizer, vou fazer como ele faz. Não tem como, a gente tem que analisar caso a caso para desenhar essa operação. Então, do design à operação, ele tem que ser muito bem elaborado. E aí, eu queria muito que a gente olhasse para essa frase já de fechamento, que a gente entendesse que é hora de pensar não apenas em como produzirmos e como consumimos os bens, mas sim também como movimentamos. A gente tem uma força muito grande em melhorar nossa produção agrícola continuamente. Então, lá dentro das produções, a gente é altamente competitivo, a gente tem uma produção ano a ano cada vez melhor. E aí, depois de produzido, o que eu preciso fazer? Movimentar. E existe a necessidade de olhar nesse momento de como a gente está movimentando os produtos, né? Isso, professor? E também para fechar, né, chamar mais uma vez a atenção disso. A reconstrução do nosso Estado precisa desse planejamento da rede de transportes e logística com a suficiente resiliência frente aos possíveis e futuros que virão eventos extremos. Então, como falávamos, os gestores públicos, as empresas, podem ir da mão e junto com a academia, as universidades, em particular a Universidade Federal de Santa Maria, universidade pública, gratuita e de qualidade, oferece essas opções em todo o nosso estado, em particular aqui na região central, para poder colaborar em melhorar esse diagnóstico, em fazer essas propostas de ações que estávamos comentando e, no fim das contas, contribuir para, desde o ponto de vista científico-técnico, levar uma reconstrução mais resiliente do nosso estado. E, em princípio, seria isso. A gente agradece muito pela atenção e fica à disposição para qualquer... E agradeço também o tempo que a gente passou. Bom, pessoal, temos perguntas? Temos perguntas? Temos. Pode perguntar. Eu também tenho. Bom dia, então, parabéns, né? Assim, pessoal, as preocupações foram colocadas, né? Desde produto, né, que nós tínhamos a Coca-Cola, que era produzir Santa Maria, hoje não é mais. Planalto era Santa Maria, não é mais. A Procergs, que opera todo o sistema do Estado do Rio Grande do Sul, até hoje não retornou o sistema na sua totalidade, ou quase nada. Né? E a ferrovia, nós estamos no local que é histórico, né? Que é a cooperativa Eu Sou Ferroviária, aqui da Vila Belga, e faço uma assessoria parlamentar, e a gente sabe que essa opção pelo transporte rodoviário vem de muito tempo.
Tanto é que eu morava em Porto Alegre, trabalhando na ferrovia, e na rua ali, Farrapos, Avenida, todos os equipamentos que ali eram vendidos eram para transporte rodoviário, de caminhões, né? E também, quando o triângulo não funcionaria mais aqui, disse que não funcionava, ele foi funcionar em Piauí e funciona até hoje. E os equipamentos comprados aqui em Porto Alegre. Bom, então é uma opção que a gente teve, e a ferrovia foi privatizada em 97, e de lá para cá não teve manutenção. Então, por isso, a precariedade maior ainda, e quem não desloca a carga, mas que pôde fazer o trem de turismo aqui, que levou 4 horas para chegar a Restinga Seca, viu por que levou 4 horas. Se tiver que reduzir a velocidade a 15 por hora no máximo, para que o trem não caísse com as pessoas. Bem, então essa é a opção que a gente teve, né? Mas tem, eu acho, possibilidades. Parece que agora o governo federal começou a investir em ferrovias, então a Norte-Sul está andando lá, Transnordestinas, agora mais uma em Piauí, lá também 121 quilômetros. Acho que precisa e carece do movimento da região para que a Norte-Sul ela volte a pensar, principalmente de São Paulo para cá, ou do Paraná. É uma possibilidade. A outra, uma rodovia que geraria aqui todo esse problema da 158 é a 392, que ela já está com o projeto pronto agora, ela está indo para um novo, avançando, então que vem lá de Santo Ângelo, né, passando por Jari e Quevedos, e inclusive desviaria aqui no Arenal, chegando lá próximo ao trevo de Formigueiro, então um acesso ao porto, uma rodovia que está com o seu projeto agora praticamente pronto, né? E acho que isso necessitaria sim uma movimentação de Santa Maria da região para que a gente avançasse na questão da intermodalidade do transporte e tendo, quem sabe, uma possibilidade de integrar novamente a região. Obrigado, desculpe. Obrigado, Eric. Com certeza, né? A gente acha que é muito importante precisamente em que essa redundância de rede não deve ser só que a gente tenha 2 rodovias possíveis, como a professora Vanessa também comentou, rodovia e ferrovia, né? Investir nessa multimodalidade vai melhorar, né? E por outro lado, existem vários projetos que precisam ser de rodovias duplicadas, melhoradas, mas agora com esse olhar para uma maior resiliência, talvez possam ser priorizar uns em função de outros, precisamente para dotar de menor vulnerabilidade à rede e, portanto, que seja mais eficiente, e das contas, mais resiliente, né? Se a professora Vanessa quiser complementar. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu particularmente tenho uma sobre o setor de turismo, né, ou outros serviços não essenciais. A gente sabe que essa curva ela demora mais para recuperar, até por uma questão de confiança. Tem que ter uma retomada, talvez até de comunicação, né? Posso visitar tal região, e se não é essencial, a gente demora mais a retomar isso. Vocês têm um olhar para essa questão também e acreditam que tem ações diferentes que dá para tomar e que o poder público vai se preocupar com isso? Como tu mesmo comentaste na pergunta, acho que os olhares todos agora estão nessa condição de tentar recuperar aquilo que que a gente precisa mais urgentemente. Mas acho que a única oportunidade de a gente atingir o objetivo desse projeto da Quarta Colônia é já aproveitar esse momento e integrar também nas ações essas especificidades da área do turismo, porque a gente sabe que dinheiro tem muito dinheiro, vai ser investido muito dinheiro. A questão é como é que a gente condiciona a importância, mesmo não aparentemente não sendo um aspecto tão necessário nesse primeiro momento, ele é suficiente para muita gente dessa região. A Quarta Colônia em si são pequenas comunidades que isso acabaria sendo um desenvolvimento econômico para essas cidades. E essas cidades fazem parte dessa nossa região. Então, a oportunidade é juntar junto com essas propostas todas que a gente fala da multimodalidade, que ela também atenda aspectos específicos, porque eu acho que ele tem de suma importância, né? Ele aparentemente pode não estar sendo apresentado como, mas sem os investimentos chegarem também nesse grupo de ações para a Quarta Colônia, ela pode ser esquecida, né? Só acrescentar, né, que da mesma maneira que, por exemplo, o possível turista que quer chegar na Quarta Colônia, que vem de outro estado, chegaria em Porto Alegre, pelo aeroporto talvez, mas bom, imaginamos que em algum momento vai poder estar, senão a opção de canoa, mas depois vai vir pela 207, agora está aberta. Mas como está a rede vicinal de rodovias lá? Como estão as estradas para poder chegar a cada localidade? Isso é muito importante.
Daí é necessário fazer esse mapeamento de riscos, não só em rodovias federais e estaduais, como também em outras redes vicinais, etc. É muito importante poder fazer essa análise com esse olhar, porque isso impacta na questão turística, que pode ser o motor precisamente da região. Né? E essas estradas vicinais, na verdade, elas não impactam só o turismo, elas impactam o próprio produtor rural que está em regiões, às vezes, de difícil acesso. De novo, eu produzo bem, a minha terra produz, mas onde é que eu estou perdendo? Eu estou perdendo na via que não tem ligação em lugar nenhum. Então eu não consigo tirar de lá um preço competitivo. Aí não adianta trazer um modelo de recuperação lá dos Estados Unidos, onde eles estão falando de uma localização específica, um grande centro, onde não tem características como a nossa aqui. O nosso problema de enchente hoje é muito diferente desse americano ou desse dos outros países da Europa, onde quem sabe os gestores estão indo buscar referência. Ele tem que ser estudado de forma objetiva, tem que ser olhado para os problemas e para as características da nossa realidade, e entre elas as estradas vicinais são indispensáveis. Tem mais uma pergunta? Aproveitar, pessoal, a gente não está fora do tempo, tá? Bem tranquilo. Bom dia. Eu queria iniciar parabenizando os colegas, o Alejandro e a Vanessa. E eu queria, vocês falaram muito a questão da intermodalidade, né, da transmodalidade. E eu tenho comentado, quando fala a questão do território, né, de como planejar o território para um sistema mais resiliente, eu tenho falado muito que acho que está na hora da gente fazer do limão a limonada. Tem vários ditados que nós gaúchos temos que tem que ser aproveitados nesse momento. Né? E aí vocês mostraram ali os nossos, digamos, os nossos rios, talvez principais aqui que cortam a região central. Né? E a gente tem lá da década de 60, se eu não estou enganado, um projeto de se poder fazer um transporte fluvial utilizando esses rios e ligando leste-oeste o estado do Rio Grande do Sul. Né? Talvez nesse momento que se fala muito, e na realidade isso não é novidade, né? só aflorou agora, que os nossos rios estão assoreados e que talvez boa parte dessa água que chegou nas cidades não teria chegado na cidade se os rios não tivessem assoreados. Como que a gente, né, como é que vocês veem a possibilidade de se unir essa questão do desassoreamento com toda uma responsabilidade ambiental que a gente tem que ter, né, e com essa possibilidade dessa ligação aí leste-oeste, né, pelo rio? Certo. Obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente vai complementar de uma forma que falamos de ferrovias, falamos de rodovias, e acho que não podemos deixar de falar da hidrovia, né? Elas são alternativas, sim, para o sistema de transporte. A gente tem dados científicos, de novo, né, que trabalhar com elas diminuiria os custos do transporte de longas distâncias, né? Conceitualmente, o que são longas distâncias? Teórico, 500 quilômetros, pessoal. 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros, eu não deveria operar com caminhão. Eu deveria utilizar ou uma ferrovia ou uma hidrovia, que seriam os rios. Então, a gente, só para falar, para atravessar o estado de leste a oeste, são mais 500 quilômetros, né? Então, ou pelo menos esses 500 quilômetros específicos que não fosse só vinculado ao sistema rodoviário. A hidrovia, ela tem, acho que, um aspecto também de a questão ambiental entrar em discussão muito fortemente. Então, o sistema de transporte, ele também agride o meio ambiente, né? O caminhão hoje é um gerador, né, de poluição direto. Então, vamos trocar os caminhões por caminhões elétricos. Essa é a discussão do momento também. Tá bom? Vai ser difícil para a malha rodoviária brasileira transformar, deixar de falar do caminhão hoje a combustão e colocar tudo caminhão elétrico. Então isso é um sonho de alguém, se isso vai se tornar possível. A hidrovia seria uma forma também da gente trabalhar pensando nas questões ambientais, né? Tentando diminuir esse impacto, e eles têm sim uma forma de nos ajudar nessas atividades, a gente priorizar também projetos com a operação da hidrovia, né? E a gente fala uma coisa muito interessante.
Pense no engarrafamento de veículos e de caminhões em qualquer cidade. Pensem agora no engarrafamento de veículos e caminhões elétricos em qualquer cidade. Os dois engarrafamentos são exatamente iguais. Então não é solução a eletrificação só. A gente elimina um problema que é a poluição, mas o engarrafamento, nossas cidades que não estão preparadas para esses volume de veículos, não é. Um pedestre atropelado por um veículo elétrico tem o mesmo impacto do que um pedestre atropelado por um veículo a combustão. Então a gente poderia resolver um problema, mas não os outros. Então o planejamento da mobilidade sustentável é crítico, e aí vem a hidrovia como uma alternativa, nesse caso para cargas, porque está deteriorando nossas rodovias, dando problema de segurança e ficando ainda tão presos quando acontece um problema assim, nessas questões ambientais. Mas cabe também, só para complementar, que depende muito do projeto, de como isso vai ser colocado em operação, né? A gente participou dessa proposta inicial do estudo da hidrovia do Rio de Jacuí, a partir de Cachoeira do Sul até Porto Alegre, onde a gente participou de algumas discussões e foram levantadas a necessidade de que essa operação seja atrativa. Então não adianta disponibilizar Porto Alegre e Rio Grande para uma operação de hidrovia, porque ali ninguém vai querer operar dentro do estado, né? Onde eu tenho mais investimento, onde eu tenho que ter um cuidado muito maior com essa hidrovia, onde eu vou ter que adequar essa situação, né, de operação, onde eu não tenho nem a forma de transporte, que seriam as barcaças que eu vou ter que trazer, né? Então precisa olhar com bons olhos para os projetos de operação. Então, como é que se pensa a nível de estado, sem dúvida aqui, não falando só de Santa Maria ou falando de uma região específica, questão estadual. O estado tem que olhar para aquele mapa ali e dizer como é que eu integro tudo isso, porque eu tenho que fazer com que o caminhão leve até a hidrovia opere em longa distância e depois, novamente, eu vou entregar isso aonde? Vou colocar de novo no caminhão, eu tenho que facilitar essa operação de custo também, de carga e descarga dentro da... como eu uso a multimodalidade, né? É uma situação importante. Não sei se respondemos, mas... Certo. Obrigado, professora Vanessa, professor Alejandro, uma salva de palmas para eles. Agradecemos a oportunidade. Quer tirar uma foto? Quer tirar uma foto? She called and played her and I was getting we at the top of right there all doing oh no, I can't go with y'all. When I'm with my squad, I cannot do no wrong. Eu não sei parar.